Se você está planejando assistir Star Wars ou maratonar a saga novamente, pode se sentir um pouco perdido na ordem correta para poder assistir aos filmes. Hoje eu estou aqui para trazer um guia explicando a ordem cronológica para poder assistir aos filmes de Star Wars aqui no TNerd. Primeiramente, podemos dividir todos os filmes de Star Wars em 3 trilogias. A primeira trilogia original, essa é a primeira trilogia da franquia, que apresenta os eventos principais da história de Star Wars. O segundo é a trilogia de origem. A segunda trilogia é a que nos conta a história que ocorre antes da trilogia original, explorando as origens dos personagens e eventos. Trilogia sequela, ou trilogia de sequência. Essa é a terceira trilogia, que continua a história após os acontecimentos da trilogia original, trazendo novos personagens para a história. Essa divisão vai nos ajudar a entender melhor a linha do tempo e a evolução da saga Star Wars. Além disso, ao final, eu vou explorar também os spin-offs de Star Wars, que trazem histórias adicionais e expande ainda mais o universo. Trilogia original. Vamos começar pela primeira trilogia dos filmes de Star Wars, onde a história é o ponto de partida para todo o universo de Star Wars. Ele narra a luta da Aliança Rebelde contra o Império Galáctico com o protagonista Luke Skywalker. E os filmes dessa trilogia são os seguintes. O primeiro é Star Wars Uma Nova Esperança, de 1977. Esse é o primeiro filme da trilogia original a ser assistido, lançado em 1977, com a duração de 121 minutos. É o início de toda a história de Star Wars. Ele apresenta o universo de Star Wars com a famosa luta entre o Império e a Aliança Rebelde e marca o começo da jornada de Luke Skywalker. O segundo filme é Star Wars O Império Contra-Ataca, de 1980. Lançado em 1980, esse é o segundo filme da trilogia original e é a sequência direta da primeira história, com 124 minutos de duração. O terceiro filme é Star Wars O Retorno de Jedi. Lançado em 1983, esse é o terceiro filme da trilogia original, dando continuidade à luta contra o Império, com uma duração de 131 minutos. E então esse filme encerra a trilogia original. Trilogia de origem. Essa trilogia se passa antes dos eventos da primeira trilogia original, que eu acabei de mencionar aqui, mas os filmes só foram lançados após o final da trilogia original. Ele funciona como uma trilogia de origem, explicando o que aconteceu antes da história que conhecemos. Essa trilogia é opcional em termos de ordem de exibição, podendo ser assistido antes ou depois da trilogia original. Isso porque, como mencionado, os filmes dessa trilogia servem como uma trilogia de origem, explicando os eventos que antecedem a história principal. Então você pode escolher assistir antes ou depois da trilogia original. Os filmes dessa trilogia são os seguintes: Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma. Esse filme, lançado em 1999, marca o início da trilogia de origem, com 136 minutos de duração. Ele nos transporta de volta ao passado, revelando a juventude de Anakin Skywalker. Star Wars Episódio 2 Ataque dos Clones. Lançado em 2002, esse é o segundo filme da trilogia de origem, com uma duração de 2 horas e 22 minutos. Star Wars Episódio 3 A Vingança de Sith. Lançado em 2005, esse é o terceiro filme da trilogia de origem, com uma duração de 2 horas e 20 minutos. Esse filme encerra a trilogia de origem, concluindo a história que acontece antes da trilogia original. Trilogia sequela ou trilogia de continuação, como você preferir chamar essa trilogia. Essa trilogia de filmes continua a história após os eventos da trilogia original, trazendo novos heróis e vilões em sua narrativa, e a protagonista da história é a Rey. E os filmes dessa trilogia são os seguintes: Star Wars O Despertar da Força. Esse é o primeiro filme dessa trilogia, lançado em 2015, com uma duração de 138 minutos. Esse filme marca o retorno da saga, apresentando uma nova trilogia com novos personagens e vilões, trazendo uma continuação épica para a história de Star Wars. Star Wars Os Últimos Jedi. Lançado em 2017, com 152 minutos, esse filme continua a nova trilogia e aprofunda a luta entre a Resistência e a Primeira Ordem. Star Wars Episódio 9 A Ascensão de Skywalker. Lançado em 2019, esse é o último filme da trilogia sequela, encerrando essa fase da saga e concluindo a história épica iniciada em 1977 com Uma Nova Esperança, o primeiro filme da saga, o primeiro filme de Star Wars. Spin-offs. Agora vamos falar sobre os filmes que são considerados spin-offs. Esses filmes são totalmente opcionais para assistir, mas serve como um complemento para enriquecer a história e expandir o universo de Star Wars. Rogue One, Uma História Star Wars. Lançado em 2016 com 133 minutos de duração, esse filme é totalmente opcional. Ele não tem tanta importância na história central, mas oferece um ótimo complemento para o universo de Star Wars. Han Solo, Uma História Star Wars. Esse é outro filme opcional, lançado em 2018 com 135 minutos de duração. Ele explora a juventude de Han Solo, mas não tem tanta relevância para a trama, e o filme fica como opcional. E aqui chegamos ao fim dos filmes lançados de Star Wars. Se eu te ajudei, deixa o like aqui embaixo que é muito importante, e até o próximo vídeo.